Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao nosso Palavra Encarnada, hoje, dia 8 de agosto. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito a partir dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho começa Jesus perguntando: quem dizem que eu sou? Então, depois ele pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, ele responde com uma profissão de fé, uma conhecida profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro: feliz és tu, pois foi o Pai que o revelastes, não foi nenhum homem que te revelastes isso, mas foi o Espírito. Então, meus irmãos, a primeira coisa é, para nós sabermos verdadeiramente quem é Jesus, apenas pela graça do Espírito Santo. Muitas vezes nós caímos na tentação de pensar que podemos entender e conhecer de Jesus apenas intelectualmente, apenas pelo conhecimento teórico. É claro que isso é importante, mas o que vai nos fazer verdadeiramente conhecer Jesus é uma experiência pessoal e verdadeira, autêntica com o seu amor. Uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Aquela experiência que gera uma verdadeira transformação na nossa vida. Aqui nós podemos perceber quando existe uma experiência autêntica e sincera. É quando esta experiência ela gera uma verdadeira transformação na nossa vida. Não fica apenas no intelecto, mas transforma, nos faz uma pessoa nova. Depois, nós podemos contemplar a profissão de fé de Pedro, mas muito claramente o Evangelho de hoje nos convida a uma profissão de fé com a vida. Eis a verdadeira profissão de fé, aquela em que nós temos realmente Jesus como o Senhor da nossa vida a partir dos nossos atos, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Portanto, o Evangelho nos convida a refletir que nós não podemos servir a dois senhores.
Muitas vezes podemos estar a serviço do ter, do poder, do prazer. Podemos estar a serviço de nós mesmos, do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Nos colocamos como o centro da nossa própria vida. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos projetos, e esquecemos de Deus, da sua vontade, dos seus projetos. É nesse momento que vocês, por exemplo, irmãos acolhidos, infelizmente caem. É quando tira o olhar fixo de Deus. É quando muitas vezes a profissão de fé é apenas com palavras, mas não em atos e em verdade. Atos e em verdade é quando nós amamos. Eis que reconhecerão que sois os meus discípulos, quando vós vos amardes uns aos outros. Portanto, precisamos, no dia de hoje, renunciar aos falsos deuses e que a nossa profissão de fé seja autêntica a partir de atos sinceros da nossa vida. E Jesus responde para Pedro: tu és pedra. Tu és pedra, Pedro. Então, e você, quem é? E nós, quem somos? Veja, nós descobrimos quem nós somos quando nós descobrimos quem Cristo é. Porque a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência, a nossa natureza, ela está em Deus. Porque nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Fomos criados por Deus, constituídos por Deus, que é o Alfa e o Ômega. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Portanto, o mais profundo da nossa identidade é Deus e está em Deus. Queremos descobrir verdadeiramente quem nós somos? Precisamos descobrir quem Cristo é verdadeiramente para nós. E por fim, Jesus escolhe aqui o seu primeiro Papa. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Portanto, nós temos aqui o primeiro Papa, escolhido pelo próprio Cristo, aqui na face da terra. Que bonito. Veja quem são as pessoas que Deus escolhe. Não são os melhores, não são os mais capacitados. Logo depois desse momento, Jesus exorta Pedro, que ainda não entende, que não quer que Jesus vá para a sua via sacra, e é repreendido por Jesus. Veja, essas são as pessoas que Jesus escolhe. Os mais fracos, os vasos de argila, pessoas como eu e como você, não são os melhores, não são os mais fortes, são exatamente os mais limitados. Foi assim que Deus escolheu a Pedro, é assim que Deus escolhe a você. Que beleza é também contemplar no Evangelho de hoje a infalibilidade papal, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Veja, aqui nós podemos encontrar a infalibilidade papal. Que força e que graça sobre a nossa igreja, mesmo em meio a tantos ataques. O Santo Padre, o Papa, mesmo em meio a tantos ataques, perseguições, distorções das suas palavras, invenções das suas palavras, mas permanece firme, conduzindo o seu rebanho, conduzindo o seu povo. Portanto, hoje é um dia também para nós rezarmos pelo Santo Padre, pelo Papa Francisco. Estejamos em comunhão com a Santa Igreja, onde Jesus também diz: eu te darei a chave do reino dos céus. Que beleza saber, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Assim como Jesus disse para os seus apóstolos: a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem vós retiverdes, eles serão retidos. A graça dos sacramentos através da igreja, o sacramento da confissão, Então, é isso. Pedro tem a chave do reino dos céus. Sempre em comunhão com a igreja, nós encontraremos um caminho de salvação e santificação para todos nós. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.